Então vamos lá, boa noite a cada um de vocês, cada criança que está aí, cada papai, cada mamãe. Então eu estava pensando, na semana passada a gente estava aprendendo, não, foi na semana retrasada que Dal participou, a gente estava aprendendo a respeito de pecado e pecados. Por que que uma pessoa já nasce pecadora? Todo homem nasce pecador, né? E desde criancinha, né? A própria Bíblia fala isso, né? A palavra de Deus fala que todos pecaram, né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Fala que a condição de todo ser humano ela é caída, toda inclinação ou todo desejo do ser humano é inimizade contra Deus, é não querer Deus, não querer as coisas de Deus. É só o mal continuamente, fazer a própria vontade, né, que é pecado. O pecado é fazer a própria vontade em independência de Deus. Então a Bíblia fala tudo isso. E todo ser humano, desde Adão, quando teve lá o primeiro pecado, a primeira desobediência, ao primeiro ato de independência de Deus, né? Deus disse uma coisa, não faça, e eles fizeram, né? Fizeram em independência, em vontade própria, não consideraram a vontade de Deus, que era que eles não comessem, né, do fruto do, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles comeram e aí entrou o pecado no mundo, e de lá para cá os filhos deles nasceram pecadores. A gente aprendeu isso. Caim e Abel, o filho de Caim, depois os filhos dos filhos de Caim, e assim foi até chegar em nosso tempo, nossa geração, né? E assim, se o Senhor tardar mais um pouco, todos que nascerão daqui para frente também serão pecadores. Então, todos os homens, desde Adão, todos pecaram. E aí, hoje eu estava pensando a respeito de uma coisa, porque o Senhor Jesus, ele garantiu para cada um daquele que crê nele, né, para nós, e não somente a nós, mas todos que crerem nele. Boa noite a Valdilene que chegou aí, Estezinha também. O Senhor garantiu, mediante a um sacrifício na cruz, né? A gente sabe que o Senhor Jesus, ele, eu vou ler o versículo aqui, um versículo aqui que fala melhor do que se eu for tentar falar assim. Eu vou, peraí, rapidamente. Eu vou até compartilhar com vocês aqui, quer ver? Vou compartilhar a tela, vou abrir a Bíblia, e a gente vai achar esse versículo aqui, Filipenses, eu acho que é no 3. No 3. Não, voltar aqui, acho que é no anterior. Aqui, ó. Vocês estão vendo bem aí? Sim. Então vamos acompanhando no amarelinho aí, ó. Tende em vós este sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então ele vai começar daí. Cristo Jesus, o qual, né? Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não julgou que não julgou que o ser igual a Deus fosse coisa de que não devesse abrir mão, mas esvaziou-se, tomando a forma de servo, feito semelhante a homens, falando do Senhor Jesus, ó, e sendo reconhecido como um homem, humilhou-se, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, quero destacar isso aqui, ó. O Senhor, ele, né, ele humilhou-se a si mesmo, indo até a morte e morte de cruz. Então, nós conhecemos, né, pela palavra de Deus,
história de amor que levou o Senhor Jesus Cristo a se entregar para nos salvar. E aí eu estava pensando hoje, né? Porque muitas pessoas também, elas entregam as suas vidas por uma causa, né? Elas morrem defendendo alguma causa. Muitos homens na humanidade, né? Morreram, deram suas vidas e por uma determinada causa. E aí eu estava lembrando de uma aqui no Brasil, não sei se vocês já estudaram a respeito, se vocês conhecem a história dele, por exemplo, né? Um rapaz que se chamava Tiradentes. Quem já ouviu falar dele? Alguém já ouviu falar nessa pessoa? Tiradentes? Já ouvi falar, mas não conheço quase nada sobre ele. Alguém mais já ouviu? Eu já ouvi. Eu não. Então eu vou só falar um pouquinho rapidamente sobre essa pessoa chamada Tiradentes. Ele é conterrâneo de nosso amigo Polian, lá das Minas Gerais. Ele nasceu, morou numa cidade chamada São João del Rei, aí em Minas Gerais, terra de Polian, terra do queijo. E nessa época que ele viveu, o Brasil ele era colônia de Portugal. Então, tudo que se produzia aqui, o rei de Portugal cobrava impostos, né, caros impostos sobre essas coisas que eram produzidas aqui no Brasil. Então, esse chamado Tiradentes, o nome dele era Joaquim José da Silva Xavier. Ele não estava gostando muito dessa ideia, não, porque tudo que se produzia, né, era levado para Portugal e o que ficava aqui para o consumo dos brasileiros da época era cobrado um imposto caro sobre essas coisas que se consumia, né, para alimentação, vestimenta, todas essas coisas, né? E aí ele juntou com um grupo de pessoas e amigos e decidiu protestar contra essa causa, contra essa questão aí dos altos impostos que a coroa portuguesa estava colocando sobre os brasileiros. Nesse tempo, o Brasil ainda era colônia de Portugal. Não tinha presidente, não tinha rei, não tinha nada. Era Portugal que mandava aqui no Brasil. E aí ele montou um plano para tentar resolver essa questão aí, né? E aí ele juntou com esses amigos dele, só que aí teve uma pessoa que descobriu o plano deles, contou toda a história para o governador colocou o exército, né, a polícia atrás deles, aí prenderam todos eles, cerca de 40 pessoas que estavam tentando organizar esse protesto, e o líder deles era esse dito chamado Tiradentes, tá? Conhecido por Tiradentes, o nome era Joaquim José da Silva Xavier. As outras pessoas, né, eles prenderam, mas não mataram. Agora, esse Tiradentes, eles mataram. Ele foi levado para o Rio de Janeiro e lá foi enforcado. Não sei se vocês já viram nos livros de história. Antigamente, aqui no Brasil, pelo menos, a morte, né, de um condenado era geralmente feito na forca ou guilhotina, que era um trem que cortava o pescoço da pessoa. E também se fazia por enforcamento em praça pública. E aí pegava aquela pessoa, botava uma estrutura de madeira, subia ela lá em cima, botava um laço no pescoço, empurrava a pessoa lá de cima, ele ficava pendurado pela corda e morria asfixiado. Depois de enforcado, ele foi esquartejado, né? Foram cortados as pernas, os braços, cabeça, e foi colocado em um pedaço do corpo de Tiradentes em cada local da cidade de São João del Rei, lá nas Minas Gerais. Isso assim conta a história. Se é verdade, eu não sei.
Mas por que eu estou falando isso? Porque a gente leu lá em Filipenses que o Senhor foi a morte e morte de cruz. Tiradentes foi a morte e morte de enforcamento, digamos assim. Então eu estava pensando, alguém de vocês se arriscaria a dizer por que a morte do Senhor Jesus, ela tem o poder, o sacrifício do Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus se sacrificou por uma causa. Tiradentes se sacrificou por outra causa dele lá, né? A gente viu aí a história. O porquê que a morte do Senhor Jesus, o sacrifício do Senhor Jesus, ele pôde pagar pelos nossos pecados, e o sacrifício de Tiradentes, a morte de Tiradentes na forca, não teve poder nenhum de pagar pecados. O que vocês acham? Alguém se arrisca a responder? Um foi morte de cruz, o outro foi morte de enforcamento. Quem se arrisca? Vou compartilhar a tela aqui de novo para a gente ler outro versículo. Vamos lá? Vou colocar aqui em Hebreus, livro. Deixa eu achar Hebreus aqui, ó. Livro de Hebreus. Deixa eu encontrar aqui que às vezes eu fico perdido nesse negócio aqui. Não sei se é para cima ou é para baixo. Achei. Hebreus capítulo 9, versículo 22. A gente vai ler. Vou colocar amarelinho aí, vocês prestem atenção, ó. Segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão ou retirada de pecado. Perdão. Retirada de pecados. Então, sem derramamento de sangue não há retirada de pecados. Então, Tiradentes, esse moço aqui, lá nas Minas Gerais, ele derramou o sangue dele. Só que, por que o sangue desse Tiradentes não teve poder para tirar o pecado do ser humano? Porque ele era um pecador. Quem mais se arrisca? Polian respondeu porque ele era um pecador. Quem mais se arrisca? Alguém mais se arrisca responder por que o sangue de Tiradentes não tinha o poder de limpar pecados, purificar pecados? Então vamos ler um versículo para a gente aprender. Vocês podem responder, se não tiver correto, é bom porque todos nós aprendemos. A gente está aqui para aprender, eu estou aprendendo, a Adriana está aprendendo, o Valdemir está aprendendo, Michele está aprendendo, vocês estão aprendendo, Dal está aprendendo, todos nós estamos aprendendo. Um pouquinho a cada dia. Então, quando quiserem responder, podem responder. Se não tiver correto, a gente vai aprender o certo. É assim, a Bíblia está aqui, ó. E a gente lê e aprende como é que é o pensamento de Deus e a palavra de Deus corretamente. Então, nesse versículo aqui, ó, já dá a resposta que Polian deu aí, ó, porque ele era pecador. Nesse versículo fala assim, a gente leu lá que, segundo a lei, quase todas as coisas eram purificadas, né, pelo sangue. Então, como a gente aprendeu, o povo de Israel, o povo terreno de Deus, o que eles faziam? Eles pegavam um cordeiro, eles sacrificavam aquele cordeiro, né?
o sangue dele era aspergido ou jogado assim, ó, sobre o altar, sobre algumas coisas lá no templo, e a carne dele era assada no fogo e depois era distribuída para os levitas, para os sacerdotes. Então eles tinham que fazer esse sacrifício ali sempre. Então, aqui o que que diz, ó? O cordeiro que for sacrificado tinha que ser, ó, o cordeiro cabrito será sem defeito. Olha só, aqui é que está a questão, aqui Polian falou aí, ó. Nosso amigo lá Tiradentes, ele era com defeito, não é isso, Polian? Sim, Ele era com defeito, porque ele era pecador, viu que a gente falou que desde Adão todos nascem pecadores? Então, Tiradentes também, ele era pecador. Então, o sacrifício que Deus aceitava do povo de Israel tinha que ser assim, ó. O cordeiro ou cabrito será sem defeito, ele não podia ter a perna quebrada, a orelha caída, a mão torta, nada. Tinha que ser perfeito o animal que fosse sacrificado. Então, o cordeiro ou cabrito será sem defeito, ó, macho de 1 ano, a vez de tomá-lo das ovelhas ou das cabras. Isso aí era uma ordem de Deus. Então, se aquela pessoa que fosse levar o sacrifício, né, o cordeiro lá para sacrificar no templo, para por causa de algum pecado que ele tinha cometido, e esse cordeiro fosse ou cabrito tivesse com alguma mancha, algum defeito, qualquer coisinha, ele era recusado. O sacerdote não tomava ele para sacrificar. Precisava ser sem defeito. Quer ver outro versículo? Ó, vamos para Levítico. Vamos aqui. Levítico capítulo 22. Lá embaixo, versículo 20. Ó, eu vou ler o 18. Fala a Arão e a seus filhos, né, os filhos de Israel e a todos os filhos de Israel, e diz-lhes: todo homem da casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel que oferecer a sua oblação, sacrifício, né, quer seja algum de seus votos, quer seja alguma de suas ofertas voluntárias, que ofereçam a Jeová para holocausto. Para que sejais aceitos, ofereceis um macho sem defeito. Olha aqui de novo. O Senhor não aceitava animal torto, animal com defeito. Ou dos bois, ou das ovelhas, ou das cabras. Porém, todo o que tiver defeito, a esse não oferecereis, porque não será aceito a vosso favor. Então, era uma ordem lá no Antigo Testamento para o povo de Israel, o povo terreno de Deus, só poderiam oferecer sacrifício, né, para, se alguém pecasse, né, tinha que levar um sacrifício lá no, para a purificação, né, dos pecados, lá no templo, e o sacerdote sacrificava esse animal e Deus aceitava esse animal, né, como digamos assim, oferta pelo pecado da pessoa, mas tinha que ser nessa condição aqui, sem defeito. Então, o que que acontece? O Senhor Jesus Cristo, por que que o sacrifício dele foi aceito por Deus? Por que que o sacrifício dele foi aceito por Deus? E o sacrifício dele teve o poder de tirar todos os nossos pecados, de todo aquele que nele crê. Então, hoje, graças ao sacrifício de Cristo e não de Tiradentes, nós estamos salvos. Nossos pecados foram todos perdoados e agora nós já podemos estar na presença de Deus a qualquer momento. Seja pela morte, né? Se a gente morrer, a gente já vai direto para a presença do Senhor, ou seja, no arrebatamento, como a gente aprendeu na última reunião, né, na pergunta lá, que é quando o Senhor virá nos buscar. Então, eu vou ler mais um versículo aqui para a gente conhecer essa pessoa que morreu
para nos salvar e foi o único que poderia ser aceito por Deus. Deixa eu ver se eu estou compartilhando aqui. Que foi aceito, o único que poderia ser aceito por Deus e que Deus achou graça nesse sacrifício e através dele Deus pôde perdoar os nossos pecados. Quer ver? Olha só esse versículo. Ó. Pedro 2, 1 Pedro 2. Ora, olha como ele era. Deixa eu ver se 21 aqui, ó. Pois para isto foste chamados, porquanto também Cristo, olha nosso Senhor, aparecendo aqui, ó, porquanto também Cristo padeceu por vós, né, ou seja, por nós, deixando-vos exemplo para que sigais as suas pisadas. Ele não cometeu pecado, nem tampouco foi achado engano na sua boca. Olha como ele era, ó. Sendo injuriado, não injuriava, padecendo, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, entregava-se a Deus, levando ele próprio os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro ou a cruz, a fim de que, mortos aos pecados, vivamos a justiça. Por suas feridas fostes sarados. Então aqui é a diferença do Senhor Jesus. Ele não tinha pecado, ó. Ele não cometeu pecado porque ele não tinha pecado. Nem tampouco foi achado engano em sua boca, né? Ele era, como a gente leu lá, um cordeiro perfeito. Quer ver? Como aparece lá em João, ó. Vou lá em João, para a gente ler mais um pouquinho dessa pessoa, ó. O Senhor Jesus Cristo, ó. João, o que a palavra de Deus fala dele, ó. Capítulo 1, cá embaixo no 29, ó. Quando João vê o Senhor Jesus, ó, isto passou-se em Betânia, além do Jordão, onde João Batista estava batizando. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha aqui o Senhor Jesus, o Cordeiro, lembra aquele Cordeiro que a gente viu sacrificando lá no livro de Êxodo, que tinha que ser sem defeito? Ali era uma figura do Senhor Jesus Cristo, que é o verdadeiro Cordeiro de Deus. Aquele animal que era sacrificado lá, ele só era para recordação de pecados. Então, toda pessoa que pecava tinha que levar um animal cordeiro, sem defeito. Sempre aquilo ali lembrava a todo homem que ele era pecador. Até que viesse o verdadeiro Cordeiro de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. E aí sim, ele foi para a cruz, sofreu a morte, morte de cruz, sofreu o castigo de Deus para nós em nosso lugar. Ele que sofreu, pagou, né? E aí, através dessa morte, desse Cordeiro perfeito, aí Deus aceitou agora que nós fôssemos perdoados de todos os nossos pecados. Então essa está a diferença no sacrifício, na morte do Senhor Jesus Cristo, porque ele era sem pecado e sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, mas não é qualquer sangue, porque o sangue de Tiradentes não tem poder nenhum de tirar pecado de ninguém. E nenhuma outra coisa nesse mundo tem poder de perdoar pecados de ninguém. Somente o sangue de Cristo, seu Filho, né, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. E por que o Senhor Jesus Cristo não tinha pecado? Porque ele não foi nascido de homem como nós. Ele veio direto do céu, ele sempre existiu. Cristo é eterno. Ele nunca passou a existir, ele nunca nasceu, ele sempre existiu. Isso chama-se eterno. Deus é eterno e Cristo é Deus. Então,
ele sempre existiu. Ele que criou todas as coisas, o Senhor Jesus Cristo, ele criou o mundo, ele criou os universos, ele criou o céu. Cristo criou todas as coisas. Então ele não era descendente de Adão, apesar dele ter vindo a este mundo, entrado ali, né, por um milagre, pelo poder do Espírito Santo na barriga de Maria, ter nascido aqui neste mundo, viveu mais ou menos 33 anos aqui neste mundo, e ali ele foi crucificado para pagar pelos nossos pecados, mas ele é Deus. Ele veio do céu, não é como a gente que nasce aqui, né? Eu nasci um dia, eu passei a existir, eu não existia, passei a existir. Poliana não existia há uns 12 anos atrás, né, Poliana, mais ou menos. Poliana passou a existir. E cada um de nós aqui, Heloísa, Sazak, Victor, passou a existir um determinado tempo. Mas a gente não existia. E o Senhor Jesus Cristo, ele sempre existiu. E ele é Deus. Então aí está a diferença, porque o sangue de qualquer homem não tem poder de perdoar pecados, somente o sangue do Senhor Jesus Cristo tem poder de perdoar pecados. Ele é puro e perfeito. Certo? Então aí está a diferença. Então a causa que Tiradentes defendeu resultou, sabe em quê? Em morte para ele somente. Se ele, né, tinha fé em Deus, ele estará salvo. Se ele não tinha fé em Deus, infelizmente ele não está salvo. Mas os impostos que ele defendia tá aí do mesmo jeito, caro, né? A gente paga altos impostos, não mudou nada a vida de ninguém, a morte dele, não, tudo continua do mesmo jeito ou pior, né? Então foi uma morte vã, não serviu para nada a morte dele, e como a morte de todos os homens também não serve para nada. Todas as coisas continuam do mesmo jeito. Somente a morte do Senhor Jesus Cristo foi que teve importância. Ela tirou o pecado do mundo, né? Ela salvou pecadores, vai levar muitas pessoas para o céu para viver eternamente com ele, e resultou em glorificar o nome de Deus, que foi manchado pela desobediência de Adão. A honra de Deus foi manchada pela desobediência de Adão quando eles desobedeceram a Deus e pecaram. E o Senhor Jesus Cristo veio aqui e glorificou a Deus novamente por sua morte, né? Ou seja, a, a mancha que o pecado trouxe à honra de Deus, ao nome de Deus que é santo, o Senhor Jesus Cristo devolveu de novo. Aí ainda está o pecado no mundo? Está, mas Cristo vai chegar num dia, né? Logo em breve, a gente espera que toda essa cena de pecado que a gente conhece hoje, doença que o pecado trouxe, injustiça, maldade, a própria natureza que não dá seus frutos como devia, a própria terra foi amaldiçoada, a morte que está aí no mundo, todos esses males que o pecado entrou, que entrou através do pecado, o Senhor Jesus Cristo já resolveu e só está esperando a hora de tirar tudo isso de cena, e aí vai criar novos céus e novas, nova terra, né? Onde não existirá mais nenhuma dessas coisas. Tudo voltará à perfeição. Tudo será, voltará não, tudo será perfeito. Satanás vai ser lançado no lago de fogo. As pessoas que não creram no Senhor Jesus Cristo, né? Nesse tempo em que, né, a gente tem pregado o evangelho, as pessoas estão pregando, falando do amor de Deus para a salvação. As pessoas se estão recusando, elas também serão lançadas no lago de fogo, infelizmente, né? Porque Deus vai acabar com tudo que é mal, né? E o nome de Deus, novamente, né? Será glorificado pela obra do Senhor Jesus Cristo, e o pecado que desonrou a Deus, né, será extirpado do mundo. Por isso que João Batista fala lá: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aí eu estava pensando nisso hoje, né? Não somente desse homem aí chamado Tiradentes, não, a morte dele não resolveu em nada, só trouxe prejuízo para ele que morreu, como também a morte de qualquer pessoa, qualquer humano como nós, pecador, não tem poder de nada. O sangue do homem, ele é manchado pelo pecado, não é isso, como Poliana falou?
O sangue do homem é pecador. É manchado pelo pecado. Antes da gente terminar, a gente tem 12 minutinhos. Eu vou só ler mais um versículo para vocês. Vou compartilhar aqui, ó, rapidamente. Vou ler um versículo para vocês verem a condição de cada ser humano que nasce nesse mundo. Vou lá no livro de Romanos. Olha que horror que é cada um de nós. Eu nasci assim, Valdemilson nasceu assim, Adriana nasceu assim, Poliana nasceu assim. Todo homem nascido de mulher nesse mundo, desde Adão, nasce, desde que entrou o pecado no mundo, nasce nessa condição aqui, ó. Quer ver? Que horror. A partir daqui, ó. Olha como nós tínhamos defeito, ó. O Cordeiro de Deus deveria ser sem defeito. O Cordeiro, lá no Antigo Testamento, para recordação de pecado, deveria ser sem defeito. Agora vamos ver o tanto de defeito que a gente tem, ó. Como está escrito, não há, isso é Deus falando, e quando Deus fala, é verdade, Deus não mente. Então Romanos 3,10 fala de cada um de nós aqui, ó. Como está escrito, não há nenhum justo, nem sequer um. Não há quem entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles, ou nossa, né, de todos os homens, é um sepulcro aberto. Com as suas línguas usam de dolo. Veneno de áspides está debaixo de seus lábios. A sua boca, ou a nossa boca, está cheia de maldição e de amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Há destruição e miséria nos seus caminhos. Não tem conhecido o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Então, esse daqui é cada homem. Isso aqui é o currículo, digamos assim, o currículo de cada homem que nasce nesse mundo, nessas condições aqui. Tudo isso aqui são defeitos que a gente tem, ó. Uns mais, outros menos. Um rouba, o outro não rouba, mais mente, o outro não mente, mais adultera, o outro não adultera, mais comete outro pecado. Então, mas todos nós temos ou alguns desses defeitos que a gente leu aqui. Todos esses defeitos que a gente leu aqui, com certeza algum de nós nascemos com ele. Somente o Senhor Jesus, ele era sem defeito, sem pecado, perfeito. Homem perfeito, Deus e homem. Por isso que o sacrifício dele, a morte dele foi aceita por Deus e teve o poder de limpar os nossos pecados. O sangue dele derramado ali na cruz, sangue santo do Senhor Jesus Cristo, purificou os nossos pecados. Então, cada um de nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, nós saímos daquela posição que a gente estava lá, que a gente leu agora em Romanos, cheio de defeito, e agora nós estamos diante de Deus como perfeitos, sem defeito, porque o sangue de Jesus Cristo nos purificou, nos lavou de todos os nossos pecados. Então aquelas coisas que eu acabei de ler lá, que a gente tinha, foi tudo lavado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E a gente sabe disso por fé, porque está escrito, e a palavra de Deus é verdadeira. Se Deus está dizendo que é assim, a gente crê que é assim, porque Deus não mente. Então, graças a Ele, né, o Senhor Jesus Cristo, que hoje nós podemos estar aqui em paz, né, limpos de todos os nossos pecados, temos todos os nossos pecados perdoados, não temos mais medo de Deus, porque, né, Cristo já pagou pelos nossos pecados, nós não devemos mais nada a Deus, porque Cristo pagou por nós, e estamos somente aguardando, né, o Senhor nos chamar para a gente entrar para sempre com o Senhor Jesus Cristo no céu e estar com Ele para sempre. Então aí está a resposta. Poliana respondeu certamente aí por que o sangue do Senhor Jesus Cristo teve o poder de perdoar pecados e o sangue desse
dito Tiradentes não teve poder de perdoar pecados, nem poder de coisa alguma. A morte do Senhor Jesus Cristo teve o poder de perdoar pecados, e a morte desse Tiradentes e de qualquer outro homem pecador não tem poder de perdoar pecados. Então, certo, crianças, hoje foi essa nossa história. Espero que a gente aprendeu mais um pouquinho hoje dessa pessoa bendita que é o Senhor Jesus Cristo. E na próxima, se o Senhor permitir, a gente continua aprendendo mais um pouco, certo? Se tiver alguma pergunta, ainda tem alguns minutinhos. Se não tiver, a gente pode tirar a gravação e dar graças por hoje para a gente finalizar, tá? Então, não tendo perguntas, eu vou pedir a Adriana para tirar a gravação. Já vai dando o nosso horário aqui, são 8h54.